Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde, né? Uma ótima manhã aí de quinta-feira, amém? Para a glória de Deus. Vamos então, amados, mergulhar em águas profundas, amém? O Senhor colocou no meu coração esta palavra de hoje, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 17, tá? Fala ali de Ana, né? Do nascimento de Samuel. Mas tem uma passagem ali que fala sobre amargura, né? E eu quero falar desta passagem, tirar desse pequeno texto ali uma lição para nossas vidas, amém? Então, 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 17, eu vou citar também Hebreus 12, 15 e Mateus 6, 14 e 15. Vamos falar de amargura, vamos falar de perdão, vamos falar sobre este assunto hoje, confessando a amargura. Vocês sabiam que a amargura é um pecado? Vocês sabem quais são as características de uma pessoa amargurada? Então vamos falar sobre isso hoje, né? Vamos falar sobre onde está a solução, que a solução está na palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Então, depois no final nós vamos ler o Salmo 91. Eu espero conseguir aqui expor o que eu quero expor em alguns minutos, amém? Então vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Deus está cuidando de tudo, né? Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live ao Senhor para te adorar, para bendizer, para exaltar o teu nome santo. Que a tua palavra venha nos consolar, nos exortar, nos libertar hoje, nesta tarde, Pai. Que nós possamos, Senhor e meu Deus, darmos atenção à tua palavra. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, guarda esta vida, esta casa, essa família, blinda com o teu sangue, Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, livrando eles de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Vamos lá então, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do 9, versículo 9, vamos ler até o 17. Diz assim. Deixa eu achar um 9 aqui. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou
e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nesta palavra nós vemos que Ana, né, ela estava em Siló, lá no templo do Senhor, né? Esta família todo ano eles iam oferecer sacrifícios ao Deus vivo, né? E eles iam para Siló oferecer sacrifícios e lá ia Eucana, Penina e Ana, né? E nós sabemos, nós conhecemos essa história. Mas a palavra de Deus diz que Ana, ela estava lá na entrada do santuário, no templo, diz que ela se levanta e com a alma amargurada, Ana estava amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. O que eu quero falar hoje sobre amargura é que viver amargurado não vale a pena. E Ana, depois de passar por várias frustrações, provocações, né? Tristeza de não comer, de não beber, de ficar trancada no quarto, de Eucana ir falar com ela e declarar que eu não sou melhor do que muitos filhos. Então Ana estava vivendo uma situação de impotência diante de uma situação que ela não conseguia mudar. Ela queria ter filhos, mas ela era estéril, diz a palavra, né? E ela não era estéril porque ela queria. A palavra diz que o Senhor a deixou estéril, né? Versículo 5, que o Senhor a tinha deixado estéril. Então, só quem poderia mudar essa situação era Deus. Então, Ana estava diante de uma situação que ela se sentia impotente, em que ela vivia amargurada, chorando, não comia, né? Não dava a devida atenção ao seu marido, trancada num quarto por muitas vezes chorando, se sentindo vítima daquela situação, daquela circunstância, e muitas vezes vendo a Penina ter um filho atrás do outro, provocando ela, né? O que diz a palavra? Que Eucana tinha 2 mulheres, mas ele amava a Ana, né? A Ana dava porções dobrada, né? Porção dupla, porque ele a amava, mas Deus a tinha deixado estéril. Então, Ana tinha essa amargura, essa tristeza, essa angústia que ela carregava, e essa tristeza era em decorrência dessa amargura que ela tinha no coração. Porque Ana se sentia vítima dessa circunstância, não podendo ter filhos e ainda, né, vivendo com alguém que ria, que zombava dela, que zombava da sua situação por ela não poder ter filhos. Então, ela tinha uma alma amargurada. O que eu quero dizer com esta palavra? Que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 12:15 o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muito. Então, amados, a amargura, ela cria raízes
raízes muitas vezes profundas que causam perturbações. Quais eram as perturbações que Ana tinha? A Ana, ela chorava muito. A Ana, ela se sentia angustiada. Olha o que ela fala para o sacerdote: não me trate como uma mulher da vida, né? Que ela fala para ele, eu apenas estou com grande angústia e tristeza. Então essa amargura, a raiz de amargura, por causa de alguma frustração, por causa de alguma realidade que nós vivemos, que nós não conseguimos alterar, mudar, sem a ajuda de Deus, nos traz muitas vezes a amargura. Alguma situação em que falaram de nós, alguma situação em que zombaram de nós, né? Lembranças, até mesmo lembranças que já passaram, que a pessoa não soube tratar, não perdoou, mas ela ainda lembra até hoje. Traumas, né? Trazem essa amargura. Colocam a pessoa numa posição de vítima, quando a própria pessoa se coloca numa situação de vítima. E quais são as características? Eu anotei aqui as características de uma pessoa amargurada, para que a gente venha entender o que a palavra vai nos dizer a seguir. A pessoa amargurada, ela vai falar. Às vezes, numa conversa com alguém, ela vai falar uma vez do problema, 2 vezes do problema. Às vezes, ela não consegue falar de coisas positivas, ela vai lembrar daquilo de negativo, daquilo de ruim que aconteceu com ela, né? Uma vez, 2 vezes na conversa, isso é um sintoma de uma pessoa. Ela vai falar do problema que ela está passando, ou talvez até que ela já teve, porque ela ainda não foi curada. Ela vai, durante o dia, lembrar. Pelo menos umas 2 ou 3 vezes ela vai lembrar do problema. Ela vai se entristecer, vai se angustiar, né? Ela vai lembrar dos acontecimentos, coisas que estão acontecendo ou talvez que já aconteceram, né? Então, a terceira coisa, ela vai contar a história várias vezes, né? Vai contar a história e ela pode vir a lembrar de histórias e de fatos e de coisas que trouxeram dor para ela, né? Quarta coisa, a pessoa vai se colocar, a pessoa quando se coloca na posição de vítima dentro da situação. Aqui, a Ana dizia que o problema era com a Penina, porque a Penina provocava ela, né? Então, a Penina era a rival, a Penina era o problema de Ana. Olha o que diz a palavra: sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então, a rival da história era a Penina que a provocava, né? Mas a rival não era a Penina, né? Tinha uma situação ali que ela não podia resolver, que estava nas mãos de Deus resolver. Então, não coloque alguém na sua vida, o fulano é o vilão da história. A Ana se colocava na situação de vítima e a vilã aqui, a rival, era a Penina. Então, a pessoa amargurada sempre vai ter um vilão. Sempre vai ter alguém que a persegue, que a oprime, que critica, que lança uma palavra, e por isso ela se amargura, se entristece, se machuca, se fere mais e fica cada vez mais paralisada na vida. Então, a questão número 5, né? A pessoa promete muitas vezes não falar mais do problema, mas ela sempre vai voltar a falar no problema. Então, um sintoma de uma pessoa amargurada. Ela vai sempre falar: eu tenho um problema com tal pessoa, a pessoa me entristece, a pessoa me zomba de mim, a pessoa ri de mim, a pessoa me ridiculariza, a pessoa fala mal de mim para todo mundo, a pessoa me persegue. Então, e ela vai se prontificar, não vou mais falar assim, vou perdoar, vou esquecer, mas a pessoa sempre fala da mesma situação. E nós vemos que Ana, ela achou uma solução. A palavra diz que Ana se levantou com a alma amargurada, ela chorou, mas ela foi para quê? Para a oração. E ela decidiu fazer um voto, que se Deus desse um filho a ela iria consagrar, né? O voto do Nazireu, consagrar esse filho ao Senhor, entregar na casa do Senhor. Mas Ana fez mais do que simplesmente fazer um voto e orar. Ela orou ao Senhor, mas quando o sacerdote estava lá, julgando Ana,
falando para Ana abandonar o vinho, achando que Ana estava embriagada. Ana, ela abre o coração para esse sacerdote, para esse pastor da casa do Senhor. Ela abre e confessa: não, eu não estou bêbada, meu Senhor, não me trata dessa forma. Eu sou apenas uma mulher angustiada. Não bebi nem bebida fermentada, eu estava apenas derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Veja que Ana confessa a sua angústia e a sua tristeza. E ele diz para ela: vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então ela está tendo aqui a bênção do sacerdote, né? Mas Ana confessou ali a sua angústia, a sua tristeza, a sua amargura. Amados, nós precisamos, primeira coisa, perdoar quem nos feriu. Perdoar situações, circunstâncias, coisas que pessoas fizeram e largar as cargas negativas. Quem é que começa uma caminhada com uma mochila cheia de pedra? Vamos dar esse exemplo. Você começa uma caminhada e está com uma mochila nas costas cheia de pedra. Você vai longe com essa mochila cheia de pedra? Não, você vai caminhar alguns centímetros, alguns metros e você vai sentir cansaço, você vai sentir peso. Ninguém consegue caminhar com uma mochila cheia de pedras. Infelizmente, ou felizmente, não, felizmente, nós temos que aprender a deixar as pedras no caminho. Porque se eu carregar pedras e sentimentos negativos, de amargura, de tristeza, de angústia, de dor, de medo, porque a minha alma ela vai sendo contaminada por essa raiz de amargura. E a raiz de amargura ela vai crescer. Você sabe uma árvore que é plantada perto de um muro? Uma árvore que tem raízes enormes, ela cresce, ela vai destruir o muro. A raiz da amargura, infelizmente, ela vai vir, vai destruir relacionamentos. Porque se a gente tem raiz de amargura, problema com amargura, e a gente não trata, e a gente não perdoa, e a gente não confessa diante de Deus esse pecado, que é um pecado, isso vai prejudicando os nossos relacionamentos. Ela tinha um relacionamento prejudicado com a Penina, com seu marido, eram pessoas que conviviam com ela. Mas ela vivia num quarto, vivia chorando, não comia, se sentia vítima da situação, vítima das circunstâncias. Mas a palavra diz que Ana se levantou. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos nos levantar. Precisamos perdoar os vilões da nossa história, deixar eles irem. Deixar eles atirarem as pedras que eles quiserem, porque um pastor, eu vi uma vez da boca de um pastor, porque a árvore que não dá fruto não leva pedrada. Se alguém está te apedrejando, te criticando, te perseguindo, te caluniando, te difamando, fazendo macumba, fazendo feitiçaria, é tanto levante que nem eu consigo suportar, né? É porque Deus colocou algo sobre a sua vida que o inferno quer paralisar. O inferno levanta pessoas para caluniar, para difamar, para perseguir. Mas o que você vai fazer é focado na palavra de Deus. Que você não deve guardar tristeza, amargura, medo, insegurança, né, no seu coração. Não deixe a amargura causar perturbação. Não deixe a amargura contaminar as veredas da tua vida. Contaminar o que você pode ainda crescer com essa dor. A gente cresce com a dor, a gente cresce com a dor. Posso dizer para vocês que a gente cresce com a dor. E a melhor coisa é a gente tirar lições da dor. Ah, como é que eu tiro lições da dor? Parar para pensar que tipo de lição eu posso tirar ao ser zombada, criticada, machucada, né? Às vezes perguntam pra gente como é que a pessoa aguentou toda aquela situação, como é que Ana aguentou. Ana decidiu perdoar, amados. A Ana decidiu se levantar. Com a alma amargurada, ela se levantou e ela orou ao Senhor. Ela falou com Deus, quem podia resolver o problema dela. Porque muitas vezes o ser humano não vai resolver os nossos problemas. A nossa solução, o nosso milagre está nas mãos de Deus. Então se levante. Primeira coisa dentro do processo de cura. Você não é vítima. Você não é vítima das circunstâncias, você não é vítima de pessoas.
Deus vai te ajudar. Se coloque na posição de autor da sua vida. Se coloque de joelho, ore e busque no Senhor a sua cura. E Deus, ele pode transformar a sua vida. Porque a vítima, ela não consegue se levantar, ela não quer se levantar, ela quer ficar ali se vitimizando, achando o culpado pela sua situação. Mas o autor, a pessoa que se levanta e que decide, porque Ana se levantou e decidiu orar e falar com Deus. E Deus deu a solução, Deus fez um milagre, Deus deu a saída para ela. Então não se vitimize, perdoe. Perdoe todas as pessoas que passaram por você e te deixaram uma pedra. Perdoe todas elas. Largue essas pedras. Levante-se, caminhe com Deus. Ore, entregue todos os seus problemas nas mãos dele e largue todas essas pedras pelo caminho. Construa um forte com essas pedras. Construa uma muralha com essas pedras que te jogaram. E perdoe. Primeira coisa é perdoar. Perdoando, confessando toda a amargura, toda a tristeza, todo o medo, toda a insegurança. Todas essas pedras você vai largar e arrepender-se de estar amargurado, porque a amargura traz irritação, né? Traz aquela irritação que a gente não consegue entender, se irrita com o marido, se irrita com o vizinho, se irrita com o pai, se irrita com a mãe, né? Tem gente que fica realmente amargurado, falando só daquele problema, daquela lembrança, daquela tristeza, daquela frustração, daquela perda. Então, perdoa e deixa em paz e abandona e larga toda a carga negativa, toda a frustração, toda a tristeza, e você vai tirar uma lição de cada coisa. O perdão, ele é o antídoto, porque a pessoa amargurada, né, vai tomando, é um veneno a amargura. Então, perdoe. O que a palavra de Deus diz sobre perdoar? Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, perdão é antídoto, é libertação para a nossa vida, para a nossa alma. Então, o processo começa com a gente não se colocando na posição de vítima, com nós nos levantando em oração, pedindo a Deus que mude a nossa situação, a nossa causa, perdoar, segunda coisa, terceira coisa, tirar uma lição, né? Porque você vai crescer através dessa dor. Eu tenho certeza que Ana cresceu e você vai poder testemunhar. Quem sabe Deus não tem você por um libertador, uma libertadora. Quem sabe o teu testemunho não vai servir para levantar outros que passam pela mesma situação. Existem planos que Deus tem para nós, mas nós nem imaginamos quando nós passamos por um problema, por uma dor, que Deus quer nos usar no futuro. Então, se levante em oração, fale com Deus. E vamos declarar o Salmo 91 para que nós sejamos curados, para que nós continuemos a dar frutos, porque uma árvore machucada, ela não dá fruto. Amém, amados? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele te cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Vamos orar. Amém. Então? Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Meu Deus, que nós possamos hoje, neste dia, sermos cobertos com o teu sangue, Jesus. Sermos guardados, protegidos e curados pelo teu Espírito Santo.
Pai, hoje eu oro por pessoas que têm raízes de amargura, pessoas que estão amarguradas, Pai, pessoas que ninguém quer cuidar delas, talvez julgam ela, riem dela, talvez todas que passaram por ela deixaram uma pedra, Pai, mas que ela possa hoje sair da posição de vítima, que ela possa perdoar, que ela possa confessar os seus pecados diante do Senhor, Pai, que ela possa perdoar, liberar o perdão para cada pessoa que a feriu, que a magoou, que a machucou, que abandonou, que ignorou, que julgou, que riu, que causou traumas, Pai, que até hoje ela não consegue parar de falar nesses traumas. Ela reprisa na sua mente circunstâncias, situações antigas, passadas, lembranças dolorosas, Pai. Mas hoje o Teu Espírito Santo está fazendo com que ela se levante para a oração, para falar com o Senhor. O Espírito Santo de Deus quer tratar almas que estão feridas, almas que estão caídas. Levante-se em nome de Jesus. Levante e ande. Levante e seja curada. Cura a vida espiritual, cura a alma desta pessoa amargurada, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, meu Deus, que toda dificuldade, Pai, de se concentrar, toda irritação, todo medo, aflição, aperto no peito, ansiedade, em nome de Jesus, seja curado da insegurança, toda impotência, essa pessoa se sente impotente diante de situações, Pai, em que ela é circunstancialmente por causa da humilhação, por causa das risadas, por causa, Senhor, da zombaria, Pai. Ela não consegue se levantar, mas ela vai perdoar, ela vai, Senhor, confessar o seu pecado e ela será liberta em nome de Jesus. O antídoto é o perdão. Ela perdoando, o Senhor também a perdoará e ela se levantará desta angústia, dessa tristeza. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos cada vida aqui em Tuas mãos. Que Teu Espírito Santo venha alcançar essa vida. Que a Tua graça, o Teu poder, a Tua bondade se manifeste através da vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Que ele seja curado agora. Espírito Santo de Deus, vem consolando esta vida. Vem mostrando a ela, Pai, que o Senhor a levantará, que ela viverá momentos melhores, que coisas melhores virão e que o Senhor vai fazer. A bondade de Deus vai se manifestar na vida dela. Que tudo que ela perdeu não se compara com o que o Senhor vai trazer. Que tudo que fizeram para ela, Pai, era o Senhor trazendo uma estrutura melhor para a vida dela, trazendo coisas novas. Tudo que ela perdeu não se compara, que a zombaria, as risadas, os traumas, tudo isso ela vai testemunhar e dizer e declarar que ela se levantou com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Então, né, não fica aí triste, amargurado não, né? Dá uma guinada aí, escolhe um outro projeto para trabalhar, vai trabalhar, vai viver, curta a sua vida, ore e fale com Deus, tudo que você falar para Ele, Ele vai te entender, Ele não te julga, amém, né, amados? Deus é maravilhoso, o Espírito Santo também. Então, seja curado na sua alma, decida se levantar, não fique caído, não fique triste, não fique angustiado, não fique lembrando de coisas passadas, jogue fora, né, as pedras, esta bagagem negativa, elimine o negativo da sua vida. Amém, amados? Amém. Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.